1 Timóteo 4, 12 a 16. Ninguém te despreze por ser jovem. Quantos são jovens aqui? Tem alguns que assim. Eu quero dizer uma coisa para você, é lógico, quando chega numa certa fase da nossa vida, a gente realmente, mas você sabe que é tão bonito ver gente que já são jovens mais antigos, né? Mas a questão é que, assim, nem todos realmente são jovens, mas a nossa cabeça precisa manter-se jovem. Só que com a experiência, então, de vida é algo maravilhoso. Ninguém te despreze por ser jovem, e era isso que Paulo queria dizer para Timóteo. Mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Você pode dizer amém? Me permita fazer uma oração. Senhor, nós precisamos que o Espírito Santo revele a palavra ao nosso coração. Nós nos recusamos a depender apenas da nossa capacidade cognitiva, porque a palavra de Deus é a expressão da tua vontade. Nós precisamos de algo mais do que a nossa capacidade de entendimento. Então fala ao nosso coração, cada pessoa que entrou aqui, Pai. Cada pessoa veio com uma expectativa, uns vieram porque estão acostumados a vir, outros vieram buscar uma resposta diferente por causa das tribulações que têm enfrentado nesses dias, o coração tem andado apertado, alguns estão buscando uma experiência nova com Deus, outros estão buscando apenas conhecimento. São tantas expectativas, Pai. Eu, como ser humano que sou completamente limitado para atender, mas eu quero ser útil aos meus irmãos e contamos com o Espírito Santo para edificar a todos aqui, e quem crê diga amém. Então, meus amados, eu fico pensando que quais eram as palavras de Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. Ele estava dizendo o seguinte: Timóteo, tem uma coisa que é fundamental na nossa vida, Timóteo. Nós precisamos ter um padrão de excelência. A gente não pode acostumar com a ideia de estar ruim, mas está bom. A gente não pode dizer, não está legal, mas vai assim mesmo. E outra coisa, Timóteo, a gente não pode ser padrão de quem está ruim. Nós precisamos nos tornar padrão de quem está bom já. E eu creio que lá em Romanos 15:4 diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E essa não é apenas uma carta para uma pessoa daquela época, mas é uma carta que revela a inspiração de Deus no coração do apóstolo Paulo para todos nós. Você crê assim, amém, amados? Que Deus quer que eu e você sejamos padrões, referência, porque é o que tem faltado na nossa geração. Aliás, referência nunca vai faltar, porque o ser humano ele tem aspiração para olhar para referências. Agora, quem são as referências da nossa nação? Quem são as referências do nosso país? Normalmente são pessoas ligadas ao mundo da arte, ao mundo dos esportes. E ao mundo da arte, você já viu o que é que as pessoas dizem? A promiscuidade. Essas são as referências, as letras das músicas. As pessoas elas valorizam a futilidade. Às vezes eu fico olhando, a gente se sente até indignado, tanta gente dizendo tanta coisa boa, e você vai olhar, às vezes são vídeos tão pouco acessados. Mas veja lá vídeos de gente que não fala nada, que joga lixo para as pessoas. Olha lá quantas curtidas, quanta gente está vendo isso. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência, cada um de nós. Onde você está, o metro quadrado que você ocupa, na sua casa, no trabalho, na sua empresa, onde você está, não subestime o propósito de Deus de transformar você em padrão, em referência. É isso que ele está dizendo. Timóteo, seja o tipo de pessoa, e eu creio que é isso que Jesus diria para nós, como ele disse para Pedro, quando ele falou: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus dizia o que para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus estava dizendo assim, era como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, pegue as pessoas pelas mãos,
e as ajude a atravessar a vida. Olhe nos olhos, converse com elas, ajude-as a crescer. Seja um padrão, uma referência, que o seu estilo de vida, as pessoas ao olharem falam assim: puxa, eu tenho vontade de ficar perto de você. Eu não sei explicar, mas eu sinto o amor de Deus através da sua vida. Eu creio que este é o propósito de Deus, que nós possamos olhar nos olhos das pessoas. Isso para alguns pode até soar como: puxa, mas isso não é pretensão demais? Não, irmãos, eu não acho. Você olhar nos olhos de alguém e falar assim: olha, trate a sua esposa como eu estou tratando a minha. Ah, mas aí eu prefiro dizer assim para as pessoas: não olha para mim, olha para Jesus. Só que as pessoas que não têm uma experiência com Jesus, onde que está Jesus? Elas não conseguem ver Jesus, elas estão vendo nós somos os cristãos, nós somos os braços, as mãos, os pés, os olhos de Jesus aqui na terra. As pessoas não leem a Bíblia, elas querem ler a nossa vida. O que a gente fala tem que combinar com o que a gente vive. E é isso que as pessoas esperam, elas querem uma referência de gente que realmente vive o cristianismo, porque o cristianismo está desmoralizado, porque as pessoas, elas realmente colocaram Deus lá no templo, mas o que acontece com a vida delas da porta para fora é outra coisa, que Deus não está. E é isso que as pessoas olham e eles falam assim: o que eles falam não combinam com o que eles vivem. E isso tira o crédito, tira a credibilidade. O que dá credibilidade é a nossa vida combinar. E a gente não tem nada obscuro, é ter integridade em todas as coisas, é falar para as pessoas assim: vivam como eu vivo. Organizem sua vida financeira como eu estou organizando a minha. Liderem como eu estou liderando. Faz sentido isso para nós, amém, queridos? Sim ou não? Sim ou não? Então, nesta manhã, eu queria repartir isso com você. Deus está te chamando para ser uma referência. Isso significa: pastor, está me dizendo que eu sou uma pessoa inerrante, perfeita? Não é disso que eu estou falando. Veja uma indústria automobilística, quando um dos seus carros dá problema, o que ela faz? Um recall, e ela diz assim: olha, identificamos o problema no cinto de segurança. E ela chama lá para reparar o erro, sem ônus para você. Isso é perfeição, isso é qualidade. Ou seja, o erro pode acontecer, mas ao ser identificado o erro, tem o conserto, tem a reparação imediata. É este padrão que Deus quer que vivamos, um padrão de referência. Ele fala assim: ser referência aonde, Timóteo, você deve ser? Na palavra. Seja uma pessoa que ama a palavra de Deus. Não seja o tipo de pessoa que lê a Bíblia só: eu preciso ler agora porque eu vou lá falar para alguém. Eu preciso ler porque eu preciso levar a lição da célula, do pequeno grupo. Eu preciso preparar, eu preciso ler agora porque eu vou lá falar para alguém. Isso é ótimo, é importante, mas você lê para você. Você se relaciona com a Bíblia. Você se relaciona com a palavra de Deus. Não é só ler, mas é mergulhar, é se relacionar, é fazer perguntas para você. Mas eu não tenho tempo, pastor, minha vida é muito corrida, eu tenho uma empresa, eu tenho muita coisa, eu tenho tido muitas dificuldades. Meus amados, todos nós temos 1440 minutos todos os dias. A vida é medida pelo tempo, é como uma torneira aberta, que você não tem como fechar. Ela está escoando e você só define como vai usar essa água. O mesmo tempo que você tem é o que todos nós temos. E nós precisamos usar esse tempo de forma sábia e inteligente, porque eu penso que muitas vezes nós fazemos coisas que Deus nunca nos pediu para fazer, e que não terá a menor relevância no futuro. E nós muitas vezes atribuímos nossa vida de tanta coisa, ao invés de levar uma vida um pouco mais simples, menos complicada. E então, essa falta de tempo, na verdade, não é que nos falta tempo. Porque quando a gente valoriza uma coisa, a gente prioriza. Quando a gente valoriza, a gente prioriza. Podemos dizer juntos essa expressão? Quando a gente valoriza, a gente prioriza. Então, quando eu olho para a minha vida e falo assim: essa semana eu não mergulhei na palavra, eu não posso olhar e dizer assim: é porque eu não tive tempo. Não, é porque eu não valorizei. E aí a gente precisa pedir ao Senhor que nos ajude. Redescobrir a palavra, a alegria de ler. Mas é que eu não entendo muita coisa. Mas aí a gente tem todo um monte de recurso. Tem gente para a gente perguntar. A gente pode se debruçar.
A fé cristã é uma fé que envolve isso também, você se debruçar. Olha o que ele fala para Timóteo: Timóteo, medita nessas coisas. Timóteo, se ocupe com isso, para que o teu progresso seja visto por todos. Você não pode ser a mesma pessoa de 2 anos atrás, Timóteo. Se você é exatamente a mesma pessoa de 2 anos, alguma coisa está errada, Timóteo. Seja uma pessoa que seja referência na palavra, seja uma pessoa que seja referência no trato, na maneira como você trata as pessoas. E quando trata as pessoas, isso tem a ver com a gente se conhecer. Eu falei para os irmãos aqui que eu gosto muito de, em primeiro lugar, tudo tem o seu lugar. O primeiro lugar é a palavra, é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Agora tem uma coisa que é importante também, queridos, é a gente se conhecer. Conhecer o nosso temperamento, saber quais são as virtudes do nosso temperamento, saber quais são as fraquezas do nosso temperamento também. E isso, sabia que isso é estudado pela ciência? A ciência fala sobre isso. Ela fala que há pessoas que são, ela dá algumas nomenclaturas, não pode rotular, mas ela dá algumas nomenclaturas. Por exemplo, há pessoas que ela dá uma nomenclatura chamada de dominantes. Essas pessoas são pessoas muito focadas em resultados. Elas querem, quando elas são muito determinadas, elas gostam de trabalhar sob pressão, elas são muito arrojadas, muito decididas. Isso é a virtude do temperamento. Qual que é a fraqueza? É que quando alguém começa a atrapalhar elas de alcançar algo, elas se tornam hostis, grosseiras. Elas falam, elas não ficam pensando assim: eu vou falar e vai ferir o sentimento da pessoa. Ela fala na frente dos outros mesmo. E elas são muito competitivas. Se você conta uma história legal, a dela é maior. Se você conta uma coisa triste que aconteceu, a dela vai ser pior. Porque elas sempre têm a sensação de estar assim, sabe, é como se ela estivesse perdendo. Você faz uma reunião com ela, todo mundo concordou, ela desceu a escada, se ela tiver uma ideia melhor, não importa o que o grupo decidiu, ela vai implementar a ideia dela. Essas pessoas precisam ter alguém que fala assim: olha, fica perto de mim, observa se eu estou pesando a mão. Que às vezes pessoas assim normalmente tendem a ser autoritárias. Ao invés de elas falarem assim: olha, puxa essa cadeira para cá, só assim, põe essa cadeira para lá. Aí alguém fala: nossa, está meio grosseira. Não é, para ela é normal. Então muitas vezes elas têm que dizer assim: observa, quando você vê que eu pesei a mão, que eu falei assim, me ajuda, me alerta. Sabe? Aí eu fiquei pensando: por que Deus nos fez assim? Para a gente aprender a depender um do outro. Há pessoas que são mais interativas, por exemplo. São pessoas que gostam de gente. São aquelas pessoas que às vezes você fala assim: olha, o resultado, o objetivo é esse, nós vamos para lá, nós vamos conquistar. Ela até põe camiseta. No outro dia, você fala assim: qual que é o objetivo? Ela fala assim: eu não sei, eu quero estar onde está todo mundo. Elas são alegres, elas são a alegria da festa. Só que muitas vezes são desorganizadas, com horários, com compromisso. Esquece das coisas. Esquece de tudo. Mas elas são muito intuitivas, elas não leem nada, elas falam assim: no final vai dar certo. Mas às vezes elas descobrem que a vida não é bem assim, que tem que ler antes, tem que se preparar. Elas não conseguem se concentrar, elas estão fazendo negócio aqui, passou alguém, falou oi para elas já começam a conversar e tchau. Confiam a sua vida, falam assim, estão sempre com um sorriso. Uma pessoa dessa, quando está relaxada, ela está assim, ó. Aí você fala assim: nossa, ela está relaxada só. Tudo que ela faz, ela fala tocando em você, ela fala com um sorriso. Qual é a virtude de pessoas que Deus criou dessa forma? É que elas conectam bem as pessoas. E elas são necessárias numa célula, numa igreja, na nossa família. Qual que é a fraqueza? Que elas muitas vezes são desorganizadas, meio bagunçadas, não tem muito foco. Aí passa o tempo, o que você construiu? Nada, mas eu estou com todo mundo aqui. Outro tipo de pessoas são as pessoas mais estáveis, aquelas que não gostam muito de muitas mudanças. Elas gostam que a vida tenha uma linearidade. Elas funcionam melhor quando você diz tudo que vai acontecer antes. Elas ficam mais confortáveis. Elas não gostam de pressão.
Se você chegar nela e falar assim, olha, já decidiu, você desmonta. Se você falar assim, ó, o prazo é esse, você desmonta elas. Elas não gostam de trabalhar com prazo. Fazer duas coisas ao mesmo tempo, não dá também. Você vai perguntar uma coisa para elas, não fala assim, e aí você, não, senta. E aí como está a família? Está tudo bem? E lá, você foi lá pelas tantas, você fala assim, e aí aquele negócio, a hora que você vê, você me avisa. Qual é a virtude de pessoas assim? Elas são pessoas, realmente, para você convencê-las a mudar, não é fácil. Mas a hora que elas entenderem, aí você tem um grande aliado. São pessoas que gostam de ouvir. Você quer um ouvinte, encontra uma pessoa assim, ela ouve, que é uma maravilha. Elas seguem uma causa, elas abraçam uma causa, vão por anos. Às vezes o líder já até abandonou a causa, elas estão lá, segurando. Uma vez um senhor, eu falei assim, como que o senhor vende, o senhor cuida das suas costas assim, está vendendo, fui comprar uma bota, eu e minha esposa, para minha esposa, como que o senhor cuida? Ele falou assim, ele levantou, ficou de pé, falou assim, meu filho, eu faço isso aqui, sabe, aqui foi meu primeiro emprego. Eu pensei assim, meu Deus, só que eu percebi que ele estava falando aquilo com alegria, pastor Pascoal. Aí eu comecei a entender, eu falei assim, olha, sabe o que ele está querendo me dizer? Ele está dizendo para mim que assim, olha que alegria, a minha vida nunca mudou tanto. Para outras pessoas isso seria um desespero, para ele não ter mudado tanto, foi muito bom. Olha a diferença das pessoas. E aquelas, por último, aquelas pessoas que são mais conformistas, elas gostam de regras, de padrões, elas gostam de ler o manual do item 2, do ponto 3, elas gostam das planilhas, elas gostam dos dados, elas gostam das vírgulas. Para o interativo, se você falar assim, isso é tão bom, porque ele fala, está todo mundo fazendo? Aí você fala, tá. Aí ele fala, então tá bom. Essa pessoa você não convence porque está todo mundo fazendo, não. Você tem que provar que já funcionou lá atrás. Elas gostam que prove, só que são pessoas mais introvertidas, que são mais meticulosas. Elas gostam de muitas vezes trabalhar sozinhas. São muito perfeccionistas. Tem dificuldade para delegar. Elas falam assim, não, como elas são muito detalhistas, então faz elas mesmas. Às vezes elas fazem um papel que é o papel, às vezes, que as pessoas acham que é o papel mais chato. Mas elas são importantes. A virtude dessas pessoas é que elas sabe qual é o medo que elas têm? De que alguma coisa dê errado. Então elas estão sempre procurando a falha. Meu cunhado um dia ele falou assim, ele me chama de Nando, ele falou assim, Nando, eu não consigo trabalhar com fulano de tal, porque você fala alguma coisa, ele fala assim, não, vai dar errado, não sei o quê. Eu falei assim, mas ele trabalhou com o quê? Você já procurou pedir para o Espírito Santo mostrar como é que ele foi desenhado por Deus? Ele começou a fazer essa liçãozinha de casa e nós descobrimos, sabe onde que ele trabalhava, queridos? Na supervisão de qualidade de turbinas da Embraer, lá em São José dos Campos. Eu falei, Deus criou ele para isso, querido. Ele nasceu para arrumar o erro. Ele nasceu para caçar o erro. Essa é a missão da vida dele. Porque ele olha para uma turbina de avião que está perfeita, mas ele fala assim, mas tem alguma coisa errada aqui. Se é um interativo, que é aquele cheio de alegria, ele olha assim, essa turbina está ótimo, vamos embora, querido. Comandante de avião normalmente tem esse perfil, porque tem que ser uma pessoa ligada a procedimentos, regras, normas, tem que fazer checklist toda hora. Se é um interativo, ele entra no avião, e aí gente, vamos voar, está tudo certo, não tem nada queimando aí, então beleza, vamos embora. O interativo fala assim, vamos fazer um churrasco? O conformista fala assim, quem vai pagar? Alguém fala, mas quem está falando de pagar? Mas alguém vai ter que pagar. Então fico olhando, e aí esse item eu estou dizendo, Paulo está dizendo assim para Timóteo, naturalmente há 20 séculos, o conhecimento científico não tinha descrito, a psique humana dessa forma. Mas eu penso que se eles já tivessem, e se a Bíblia também fala disso, ele diz assim, Timóteo, é importante que você entenda que as pessoas são diferentes. Não dá para dizer a mesma coisa para todo mundo, esperar a mesma reação. Às vezes uma frase que você diz, ela soa de formas diferentes para as pessoas. Considere isso também é amar as pessoas. Isso também é manifestar o amor de Deus na vida das pessoas. É entender que um
Um lida melhor com pressão, ele gosta de pressão. O outro não. Não adianta pressionar, ele não vai te entregar o melhor debaixo de pressão. E é isso que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, seja referência no amor. Voltando só um pouquinho, o conformista normalmente, ele é uma pessoa que tem dificuldade para sorrir. O conformista, quando ele está relaxado, ele está assim, ó. Aí você fala assim, nossa, essa pessoa está brava. Não, ele está relaxado. Na verdade, para sorrir, ele tem que pensar. Ele fala assim, eu preciso sorrir agora. Enquanto o interativo fica sorrindo o tempo todo. Então, mas é legal a gente ser cuidadoso com isso, para a gente criar um ambiente leve, para a gente não perder a alegria da salvação, irmãos, para a gente poder caminhar bem, com a leveza da vida. Às vezes a gente permite ser roubado por coisas tão... a pessoa é diferente de mim. Não, ela é diferente, é diversidade, mas todo mundo unido, caminhando para uma mesma direção, com a mesma fé, um completando o outro. Volto a dizer, por que a gente tem esses gaps na nossa vida? Eu creio que Deus nos desenhou assim, para a gente aprender a depender um do outro, e caminhar todo mundo junto. Você pode dizer amém? Eu enxergo dessa forma, eu vejo riqueza nisso. Ele fala, Timóteo, seja referência no amor. Você sabe, Timóteo, por que você precisa ter amor? Porque muitas vezes as pessoas vão falhar com você, e você vai ficar cheio de razão, você vai ter muita razão, tua esposa vai te tratar de forma que você vai ter toda a razão, para deixá-la, para ignorá-la, você vai ter razão, às vezes você vai ter muita razão, e é nos momentos que a gente tem mais razão, que a gente faz as piores bobagens da vida, que a gente toma a decisão precipitada, que a gente fala o que não deveria falar, e nessa hora, o amor vai ter que ser maior que a razão nos cega, a gente às vezes fica entorpecido pelos sentimentos, mas o amor nos faz enxergar. Jesus tinha razão para não deixar a glória dele, Jesus tinha razão para não ir para a cruz, mas o seu amor o levou lá, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Então ele está dizendo, Timóteo, seja referência no amor. Às vezes a gente fica com preciosismo pela nossa vida, nós queremos nos autoproteger o tempo todo, queremos viver de forma blindada. É impossível viver assim e amar. Amar é correr risco, amar é ir. Eu disse aqui para os irmãos que recentemente meu irmão e eu fomos até uma penitenciária de segurança máxima, e eles falaram assim, eles convidaram a gente para estar lá com eles no raio, com 500 presos, homicidas, gente de facção criminosa. Irmãos, deixa eu ser sincero para vocês, eu tenho uma esposa e 3 filhos. Pensa que eu não pensei assim, puxa, se eu entrar lá não tem nenhum, seguranças eles não ficam armados lá no meio, são 500 pessoas. Mas eu falei assim, Senhor, o amor tem que ser maior do que a segurança que eu tenho dentro do meu lar. E foi um dia tão especial, tão marcante, porque são pessoas como eu e você. Seja uma referência no amor. Você vai ser tentado a fazer carreira solo, a deixar os seus irmãos, você vai ter razão para abandonar a igreja, você vai ter razão para abandonar o seu grupo pequeno, você vai ter razão para abandonar o seu ministério, aquilo que Deus te chamou para fazer, porque as pessoas vão falhar com você. Só que nessa delas vão falhar com você, muitas vezes é o seu coração que está sendo provado. Deus está permitindo aquilo para ver onde está o seu coração. E nessa hora, se a gente amar, a gente vai falar assim, Senhor, nessa hora eu estou cheio de razão, mas o Senhor também está me lembrando que nesse exato momento eu estou sendo provado. Então, Senhor, me ajuda a ser aprovado, que eu tenha atitude correta no meio de tudo isso. Timóteo, seja uma referência no espírito, seja uma pessoa mais fervorosa, Timóteo, seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa, se prostra mais na oração. O que a gente faz, queridos, é de natureza espiritual. O conhecimento humano, ele é incompetente, ele é incapaz de nos fazer acessar tudo aquilo que Deus tem para nós. Há coisas que nós só acessamos através de oração. Deus não vai entregar coisas para quem não busca. Quem buscar vai achar, quem bater vai se abrir. E os nossos filhos, e as pessoas que andam conosco, os nossos filhos espirituais, se eu posso assim dizer também, eles vão olhar a nossa vida de oração. E quando eu quero medir como é que eu estou orando, eu olho muito para as pessoas que Deus colocou para eu discipular, porque eles normalmente reproduzem a minha vida.
Então, seja uma pessoa referência no Espírito, seja uma pessoa referência na fé. Tenha fé, viva com base no fato de que Deus não se assusta com nada. Não existe nada na nossa vida que pega Deus surpreendido. Deus está lá sentado no seu alto, sublime, todo, ai, me assustei, o que aconteceu? Não, amados, está tudo no controle do Senhor. Nesse exato momento que você está sentado aqui, Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida lá. A sua casa está bem guardada, o Senhor sabe tudo o que está acontecendo por lá. E tudo isso vai passar e vai ficar bem, e o Senhor vai ser honrado. Mas nessa hora, você precisa estar com o seu coração cheio de fé. Deus não se assusta. Você quer ver resultados extraordinários na sua vida? Tem atitudes mais extraordinárias, atitudes cheias de fé. Porque muitas vezes a gente, por segurança, a nossa vida se torna muito morna. É muito fácil ficar no comodismo. Se a gente não plantar, se nada muda, nada muda. A gente diz assim, 2017 isso vai acontecer, mas a gente plantou as mesmas sementes. Faltou fé. Muitas vezes é bom calcular. Jesus falou isso, vai construir uma torre, calcula antes. Mas existe uma outra interface também. Existem coisas que elas não são explicadas, mas elas são fruto da fé, de ter a visão de Deus, de crer. Mas aí a gente tem que estar bem sintonizado com Deus. Há alguns anos, queridos, pelo fato de ser um educador, eu olhei assim e eu pensei, puxa, os professores estão muito ruins. É esse pessoal que está dando aula? O que eu fiz? Eu não estou dizendo para dizer o quanto eu sou bom, nada disso, irmãos. Eu preciso tanto da misericórdia de Deus. Eu só estou procurando encorajar um pouquinho, compartilhar isso com você. O que eu fiz? Eu falei assim, eu vou chamar educadores para falar com eles. Aí eu falei assim, eu vou lá naquele hotel, vou alugar uma sala e vou fazer uma palestra para eles. Isso há vários anos atrás. Aí depois eu pensei, mas quem que vai lá me ouvir? E aquele impulso de Deus, não, faz isso. Eu lembro claramente de um dia que eu estava sentado em casa, eu levantei para ir lá no hotel, e voltei a sentar, eu falei, não vou lá, porque não faz sentido isso. Mas de repente eu levantei e fui lá, falei com o gerente do hotel, falei assim, eu queria fazer uma palestra para professores, eu não tenho recurso para bancar esse evento, o que você pode fazer por mim? Para resumir a história, ele me deu um desconto, meu cunhado me ajudou a fazer um folheto, a gráfica me deu um desconto violento, eu comecei, você é professor, você é professora? Eu chamei de o educador contagiante, aquela palestra. E aí eu fui convidando professores e professoras, e eu falei para ele assim, pode me alugar a sua menor sala? Ele falou assim, a minha menor sala é para 50 pessoas. Eu falei, não, eu uso o canto da sala. Eu sei que depois de 3 semanas, queridos, eu precisei pedir uma sala maior para ele. Ele falou assim, a minha maior sala é de 120. E naquela sexta-feira à noite tinham 147 professores e diretores. Nós usamos o hall do hotel. E foi uma noite incrível. Jesus esteve presente ali. E a partir dali, várias pessoas começaram a me chamar para ir falar nas suas instituições. 2 meses depois eu recebi uma ligação de um empresário, perguntando qual que era meu honorário para falar com os educadores, porque ele organiza congressos de educação por todo o Brasil, congressos internacionais. Marcos Melo, dono da Futuro Eventos da região aqui de São José dos Pinhais. Eu recebi uma ligação, eu falei assim, não, mas honorário eu não tenho. Eu estou fazendo uma coisa eu fiz, onde que o senhor conseguiu o meu nome? Aí ele me disse que ele fez um evento em São Paulo, e pessoas indicaram o meu nome. E ele se interessou em me conhecer. E aí, para resumir, eu falei em todo o Brasil, nos congressos de educação que a Futuro Eventos fez. Teve um que eu olhei, eu peguei o folder, naquele mesmo folder estava Felipe Renault, que é um ícone da pedagogia. Estava Rubem Alves, na época era vivo. Estava ali eu falei assim, Jesus, o que eu estou fazendo aqui com esses homens? E o Senhor me lembrou, você se levantou da sua cadeira naquela tarde. Você não ficou sentado. Você agiu com fé contra todas as adversidades. Você foi. Eu quero dizer isso para você, meus queridos. Não enterre os dons e talentos que Deus te deu. Debaixo de bênção, de proteção. Levanta da sua cadeira, vai fazer, tenha uma atitude extraordinária, ainda que pequena. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na sua família, na sua empresa.
Você crê nisso? Amém, amados? Quem crê, diga amém. E concluindo, o Senhor, Paulo fala para Timóteo: seja uma referência na pureza. Sabe, porque o céu é um lugar de mentes puras. Seja uma pessoa que ajude a mudar a cultura. Às vezes a gente pensa que a santidade é como se a gente estivesse andando em uma luz azul sobre nós, um vento. Aí vem uma pessoa falar com a gente e fala assim: calma, pecador, mantenha-se 2 metros de distância. Santidade, queridos, é ser separado para Deus. Minha esposa faz uma torta holandesa maravilhosa. Se eu não estou em casa e todo mundo vai comer, ela separa aquela torta holandesa e põe lá na geladeira. Ela fala assim: essa aqui é separada. Se você olhar o pedaço que ela separou para mim, é igualzinho os outros pedaços, só que aquele é separado para mim. Você parece ser uma pessoa igual às outras, mas a sua vida é separada para o Senhor. Você é santo ao Senhor. E quem vive assim tem uma mudança de cultura. Eu conheci uma moça, Bel Pesce, escreveu um livro chamado A Menina do Vale há vários anos, uma menina empreendedora. E ela fala, hoje ela dá curso sobre o Vale do Silício. Ela diz o seguinte: o Vale do Silício lá na Califórnia é um lugar onde existe uma cultura naquele lugar de cooperação. É um lugar onde valoriza o mérito também, tem a meritocracia, mas todo mundo coopera. E ela fala assim: eu gosto de falar do Vale do Silício por causa da cultura que existe naquele lugar. E eu pensei, quando eu vi a Bel falar, eu falei assim: e a cultura do céu, que é muito mais espetacular? É isso que Deus quer que a gente implemente onde a gente está. Onde a gente trabalha, é a cultura do céu. Isso é santidade ao Senhor, é saber que a sua vida é diferente. Porque o céu vai ser um lugar de mente pura, de gente que renova o entendimento conforme Romanos 12, 1 e 2. A minha avó, Dona Maria das Dores, nunca aprendeu a escrever, mas ela levou toda a família para Jesus. E a Dona Zefinha que ganhou, talvez a Dona Zefinha, duvido que ela conheceu outra cidade na vida, mas ela não imagina o fruto, a igreja que foi gerada por causa do trabalho dela, por causa de uma pessoa que tinha a mente voltada para o Senhor. Mas um dia ela vai ver o fruto, um dia ela vai ver. E o Senhor chama a gente para ser referência na santidade. Você pode dizer amém? Diga assim comigo: eu quero ser. Diga um pouquinho mais forte: eu quero ser uma referência na palavra, na forma como eu trato as pessoas. Diga no amor, diga no espírito, diga na fé e na santidade. E valorize os dons das pessoas. Eu vi uma frase esses dias que diz o seguinte: não é necessário muito para matar uma pessoa, é só dizer para ela que ninguém precisa do que ela faz. Então eu queria que você dissesse o contrário para o seu irmão. Fala assim: o que você faz é muito relevante, o que você faz é muito importante. Você pode dizer isso para o seu irmão? Encoraja ele aí, encoraja ele a fé. Encoraja a fé do seu irmão nesta manhã. E eu quero finalizar lendo este texto, algo aqui para você. Quantos são felizes por servir a Jesus aqui na PIB Curitiba? Quantos aqui? Levante bem alto sua mão. Eu creio que Deus vai fazer coisas tão lindas neste lugar, porque tem gente que vive um padrão de excelência. É padrão dos fiéis. Sempre entregue o seu melhor. Eu li a palavra, eu queria ler um pequeno texto que eu li, talvez alguns de vocês conheçam, que diz o seguinte: olha que interessante. Nos Alpes italianos existia um pequeno vilarejo que se dedicava ao cultivo da uva, para a produção de vinho. Uma vez por ano acontecia uma grande festa para comemorar o sucesso da colheita. Ei, maravilha! A tradição exigia que nessa festa cada morador do vilarejo trouxesse uma garrafa do seu melhor vinho, o de maior sucesso, para colocar dentro de um grande barril que ficava na praça central. Um dos moradores pensou: por que deveria levar uma garrafa do meu mais puro vinho? Levarei água, pois no meio de tanto vinho o meu não fará falta. Assim pensou e assim fez. E conforme o costume, em determinado momento, todos se reuniram na praça, cada um com sua caneca, para provar aquele vinho, cuja fama se estendia muito além das fronteiras do país. Contudo, ao abrir a torneira, um absoluto silêncio tomou conta da multidão. Do barril saiu água. A ausência da minha parte não fará falta, foi o pensamento de cada um dos produtores.
cada um levou água, e aquela festa foi comprometida. Eu fico pensando, meu amado, fazendo essa analogia, se cada dia a gente levantar e falar assim, eu vou entregar o meu melhor vinho, eu vou entregar aquilo que, como meu pai fez, me entregou o melhor, não entregou qualquer coisa, ele entregou Jesus, e eu vou viver cada dia entregando o meu melhor, a festa vai continuar. Que Deus te abençoe demais, que alegria, que Deus abençoe sua casa, sua família, nada é impossível para o Senhor. Descanse teu coração no Senhor, confia nele, Ele vai fazer tudo. Vamos aplaudir ao Senhor poderoso. Você pode ficar de pé um pouquinho no seu lugar. Me permita fazer uma oração junto com você. Dê a mão para o seu irmão. Sua mão que pode estar gelada nesta hora, mas que o seu irmão vai aquecer. Eu não tenho problema de perguntar. Eu fui útil na sua vida nessa manhã, querido? Faz sentido o que a gente conversou aqui? Palavra de Deus. E estou conhecendo muitos de vocês hoje, mas eu sinto que a gente estava junto semana passada. Sabe por quê? Faz 2000 anos que nós nos conhecemos. Lá na cruz do Calvário, Ele entregou sua vida por nós e incluiu o nosso velho homem, aquilo que nos fazia escravos. Nós somos livres. Recebemos um coração regenerado, novo nascimento. É essa a vida que Deus tem para nós. Vale a pena a gente viver por Jesus. Senhor, obrigado por esta manhã de domingo. Obrigado por cada pessoa que veio aqui neste culto. Senhor, é muito especial estarmos juntos, porque onde Jesus está, tudo pode acontecer. Eu oro por aqueles que vieram aqui e têm vivido um coração ainda dominado pelo pecado, escravos do pecado. Senhor, nesta hora, Tu estejas transformando, não é pela força e violência, mas é o Teu Espírito, esteja gerando uma fome e sede de Deus nesta hora. Se o seu coração estava escravizado pelo pecado, saiba que Jesus te liberta, te cura. Você não precisa, você não depende da religiosidade, você depende da vida de Cristo. Abençoa, Pai, este irmão, abençoa aqueles que estavam com seu coração frios. Eu oro por aqueles que estavam com seus corações angustiados. Eu peço que o Senhor nesta manhã esteja trazendo toda a paz necessária, toda a direção. Obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu de estar aqui. Obrigado, Pai, me sinto tão honrado, tão amado por esses irmãos, por essa igreja amável e doce. Que o Senhor prospere o trabalho, abençoe o trabalho do pastor Pascoal Piragini, de toda a sua casa, toda a equipe de pastores, líderes, cada pessoa, tudo o que fazem por aqui. Haja prosperidade no trabalho das mãos de todos aqui. No nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe sua vida.